Salmo 1 é o nosso texto de hoje. Nosso tema é a busca pela felicidade. Um tema que não sai da moda, que está sempre presente ao nosso redor. Como ser feliz? Por que não somos felizes? O que eu preciso para ser feliz? Esse é um tema que tem um lugar especial no meu coração. Desde que na minha adolescência, na igreja, participei com um grupo de jovens de uma peça conhecida como Felicidade pela Máquina. Talvez também você tenha lembranças e sentimentos quando pensa em felicidade. A minha inspiração para esse tema e para esse título vem daquele filme, A Procura pela Felicidade. Recentemente passou de novo na televisão. Tentarei abordar esse tema da felicidade de uma forma equilibrada. Não queremos entender a perspectiva errada da Bíblia sobre felicidade. Não queremos cair numa obsessão por felicidade. Queremos ficar dentro da palavra sobre esse assunto. E um dos assuntos que nos permitem a falar sobre felicidade é o Salmo de número 1. O Salmo 1 é uma espécie de portão de entrada para o livro dos Salmos. E para muitos ele é até tido como o resumo de todo o saltério, de toda a Bíblia, inclusive. E eu proponho para a gente 4 pontos para pensarmos felicidade a partir deste salmo. Primeiro ponto: felicidade é possível. Bem-aventurado, feliz é aquele. É assim que o salmo começa. Bem-aventurada é determinada pessoa. O primeiro que a gente vê é que a bem-aventurança é possível. E é uma afirmação audaciosa de se fazer no mundo que nós vivemos. Afirmar a possibilidade da felicidade é arriscado, porque para muitos de nós, felicidade não parece ser possível. Para muitos, a felicidade é uma ilusão. Talvez sejam as circunstâncias da vida ou experiências trágicas que tivemos, momentos amargos, de decepções. A gente começa a ver que a felicidade não está em toda parte e não é tão fácil como se pensava. E se você pensa assim, estamos, pelo menos, em boa companhia. Porque a maioria das pessoas mais exitosas, mais reconhecidas, mais talentosas, não demonstram ser 100% felizes. E são céticas sobre a própria felicidade. Eu acompanho um blog chamado Detox, que traz entrevistas com personalidades da atualidade, esporte, moda, cozinha, arte. Supostamente, segundo o próprio site, é para ser conversas inspiradoras. Nem todas são. As melhores entrevistas são as mais sóbrias. Aquelas que são desconfiadas de um mundo conto de fadas. As que são realistas. E a literatura de tragédia já ressaltava isso há muito tempo. Shakespeare, Hamlet, Macbeth. Lembram? Apaga-te, vela fugaz. A vida não é senão uma caminhada sombria, um pobre ator que se pavoneia no breve instante que lhe reserva a cena e logo ninguém mais o ouve. Um conto narrado, a vida, por um idiota, cheio de ruído e fúria que não significa nada. Pessimista, mas brilhante. Ninguém questiona Macbeth. Você pode dizer, pastor, mas e o outro lado do Shakespeare? Aquele que escreve muito barulho por nada, onde todo mundo está feliz, e todo mundo no final casa com a pessoa que quer casar, e vive, e tem esperança de felicidade. É verdade, Shakespeare tem esse lado também. Mas com Hamlet e com Macbeth, o público fica com a impressão de que está diante de algo mais complexo e mais verdadeiro. Muito barulho por nada parece distante da vida real. O que vocês pensam, meus queridos, sobre felicidade? Onde vocês se encontram? Você está mais para Macbeth e Hamlet ou para muito barulho por nada? Algumas pessoas pensam que felicidade é natural
e vai acontecer, não é muito complicada. Normalmente essas pessoas são ou muito jovens, ou pouco experientes da vida, ou tiveram uma vida muito agradável. Por outro lado, tem pessoas que no outro extremo pensam que felicidade é impossível de se alcançar. E temos também, no meio dessas pessoas, algumas que alternam entre uma e outra, dependendo da circunstância da vida. E tem também um grupo de pessoas que conhece o Salmo número 1 e a felicidade na perspectiva da Bíblia e sabe que a felicidade não é nem impossível de se alcançar, nem natural. Ela é possível. É possível ser feliz, consistentemente feliz. Mas por que, se é possível, tão poucas pessoas alcançam a felicidade? E a resposta do Salmo sugere que se deve a um entendimento equivocado de felicidade, e é sobre isso que nós vamos falar agora. Erros que normalmente as pessoas caem quando buscam pela felicidade. O primeiro deles: felicidade real é essencial e não superficial. Explico. Versículo 3 dos Salmos nos fala que uma pessoa feliz é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ela faz é bem sucedida. É uma bela imagem, uma árvore no leito do rio. Uma árvore sujeita, olha os Salmos, sujeita às estações. Nem sempre ela é frutífera, diz o Salmo. Nem sempre está florescendo. Ela sente os diferentes climas. Ela nem sempre é bonita e produtiva e verde. Mas ela é diferente das demais, porque ela está plantada no leito do rio. E aí as suas raízes têm acesso a um constante e abundante fluxo de água e nutrientes. E aí quando o calor, a seca vem, esta árvore não se desidrata. As folhas não murcham. Qual é o ponto do salmista? O ponto é que o primeiro engano que nós temos relacionado à felicidade é que ela depende da circunstância, que a encontramos nas coisas exteriores. Mas o segredo não está aí. Felicidade está embaixo. Felicidade está nas raízes. Está dentro da gente. Felicidade não está no que nós podemos comprar ou ter. Ela tem a ver com quem nós somos. Uma árvore que não depende do que recebe das distintas estações da natureza, mas do que recebe, do que se nutre por dentro, através das raízes, lá da fonte de vida que é o rio, onde ela foi plantada. E aí nós lembramos, algumas semanas atrás, quando estudamos a videira e os ramos, da diferença que é, na nossa vida, termos sido plantados para dentro da Trindade, para dentro da videira que é Deus. E de como, porque nós fomos plantados desde o nosso batismo em Deus, nós recebemos deste Deus, constantemente e abundantemente, toda a fonte de vida que nós precisamos. Como a árvore dos Salmos, estamos enraizados numa fonte que nos permite enfrentar qualquer estação que tivermos que passar pela vida. Nem sempre estaremos vistosos por fora. Nem sempre estaremos sorrindo. Nem sempre estaremos produzindo. Podemos passar por estações de secas, mas a felicidade não está nisso. Porque estamos plantados, bem plantados. A nossa felicidade não está no exterior. Não está no que se pode ver, ter e produzir. Mas nessa ligação viva e orgânica com nossas raízes. A presença e o amor de Deus. E aí nós entendemos, gente, o apóstolo Paulo e Pedro, que passaram o Novo Testamento inteiro nos falando sobre regozijarmos nos sofrimentos. Quando Paulo nos diz, estamos perplexos, mas não desesperados,
abatidos, mas não destruídos. O que ele estava nos dizendo? Ele está dizendo: nós cristãos somos sujeitos às estações da vida, às fases da vida, aos trancos que a vida nos dá, mas temos raízes. E porque temos raízes, temos algo que nos permite passar pelas dificuldades. Temos como passar pelo cansaço do verão, ou ainda encolhidos pelo frio do inverno, ou ainda enlutados pelas perdas do outono. Podemos não estar em nosso melhor momento de produção, mas nossas folhas, diz o Salmo 1, não murcham, porque recebem vida e poder para enfrentar qualquer coisa. Na parábola do semeador, nos é dito que, infelizmente, algumas pessoas não entenderão isso. Nos é dito na parábola do semeador que, quando dificuldades chegam na vida de algumas pessoas, e elas não experimentam essa felicidade superficial, circunstancial, elas desistem. Desistem de ser semente, desistem de ser árvore, não criam raízes. Elas não admitem o sofrimento, elas interpretam o sofrimento como ausência de Deus, como ausência de bênção, mas não é o caso. Por mais paradoxal que possa parecer, felicidade é muito mais a paz e a plenitude para passar por uma estação hostil do que uma vida sem problemas, onde a gente está rindo o tempo todo. Aliás, muitas vezes a felicidade mais bonita e mais profunda que a gente possa desfrutar, ela acontece em momentos de dor e de provação. Felicidade na Bíblia, gente, não é superficial, não é por fora, é na essência. É por dentro, tem a ver com raízes, com conexão à fonte de água do rio que é Cristo. Não é ser imune à dor, mas uma alegria e uma paz que sobrepassa todo o entendimento humano e todas as circunstâncias humanas, guardando o nosso coração. Tem um momento no Senhor dos Anéis, Alexandre vai gostar disso, no livro do Tolkien, que ele coloca o Pippin observando o Gandalf. E Tolkien descreve assim o olhar do Pippin. Na sua face, ele viu, num primeiro momento, apenas linhas de preocupação e de sofrimento. Mas, ao olhar mais cuidadosamente, ele percebeu que debaixo de tudo havia uma grande alegria. Olhem, uma fonte de felicidade que, se jorrasse, seria suficiente para fazer um reino inteiro sorrir, cair na risada. É isso. Tolkien descreveu bem a felicidade bíblica. Não na superfície, onde estão as linhas de preocupação e sofrimento. Há um rio, diz Tolkien, por baixo, que banha e nos rega. Há uma fonte por debaixo da casca, uma fonte de felicidade. Não busque nas circunstâncias, nas conquistas, nos êxitos, no ambiente da vida. Felicidade não está aí, não está baseada nisso. Está debaixo, está nas raízes. Outro engano que o Salmo nos alerta sobre felicidade, eu li esse precioso insight num comentário do Tim Keller, compartilho com vocês. Além de não estar na superfície, olhem, a felicidade não está quando a buscamos diretamente. Ela precisa ser encontrada indiretamente. Ela acontece quando nós buscamos, em primeiro lugar, outra coisa. Explico. Sempre que nós vemos uma bem-aventurança na Bíblia, reparem isso, como nós temos aqui no Salmo 1, bem-aventurado é este, bem-aventurado é aquele, bem-aventurado é isto. Nunca, em nenhuma das dezenas de bem-aventuranças da Bíblia, nunca nos é dito: bem-aventurado é aquele que busca a bem-aventurança. Feliz aquele que corre atrás de felicidade. Nunca. Sempre é
Pelo contrário, bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça. Feliz é aquele que trabalha pela paz. Repare nisso. O que está nos dizendo? Felicidade é sempre um subproduto, um derivado, uma consequência de buscar outra coisa. Você busca outra coisa e a felicidade chega para a gente na consequência. Quando perseguimos algo maior que a própria felicidade. Fascinante. Buscar a felicidade ou buscar o reino de Deus? Qual dos dois devo priorizar? Jesus foi na lata. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas, inclusive a felicidade, vai ser acrescentado para vocês. Busque felicidade primeiro e você não a encontrará. Busque algo mais profundo, busque Deus primeiro e terás os dois, Deus e a felicidade. Deus e a felicidade de carona. E esse é um ensino implícito aqui no Salmo. A pessoa que é aquela que para de andar obcecada pela sua própria felicidade e começa a refletir sinceramente, para que eu estou aqui? Qual é o sentido da vida? Essa encontra a felicidade. E isso é afirmado não apenas na Bíblia, por outros pensadores que nem são cristãos, como o escritor e filósofo premiadíssimo americano Eric Hoffer, que vai dizer, que vai tocar nesse ponto. Essa semana foi Dia dos Namorados, vou ilustrar isso. Se eu fizer do meu namoro, do meu casamento, a minha prioridade número 1, eu nunca terei felicidade. Se eu fizer da minha carreira profissional a minha fonte de felicidade número 1, não terei felicidade. Me matará de ansiedade. Qualquer coisa que eu colocar em primeiro lugar como a chave da felicidade, se eu correr atrás disso com todas as minhas forças, eu nunca vou chegar. Eu nunca vou estar satisfeito, sempre preocupados. Eu não vou investir muito tempo nesse ponto, porque recentemente falei sobre isso e temos muito falado sobre essa questão da idolatria do primeiro mandamento aqui na igreja, de como não é por acaso que Deus nos deu como primeiro mandamento essa questão de botar a prioridade, o primeiro lugar, bem claro para a gente. A gente tende a pensar, de repente, que Deus estava tendo uma crise de ciúmes quando nos chamou a colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida. Mas não. Deus não estava pensando em si. Pode ser que sim, em parte. Ele estava pensando na gente. É por causa da nossa felicidade que Ele nos deu esse mandamento, porque Ele sabia, e só Ele sabe, gente. É Ele que nos criou. Ele que sabe como nos fez. Ele sabia que se Ele não estiver na raiz, na base, na fonte de felicidade da nossa vida, qualquer outra coisa que a gente colocar não vai sustentar. Vai desmoronar com o tempo. A felicidade nunca é alcançada se nós corrermos primeiramente, loucamente, atrás dela em primeiro lugar. Sempre quando corremos atrás de Deus e dos valores do seu reino, é que a felicidade nos é acrescentada como consequência. Pastor, mas eu não posso buscar um pouco de felicidade no meu casamento, na minha profissão, no meu cuidado com o meu corpo? Claro que pode, gente. Deve. É uma questão de prioridade. Do que vem primeiro? Ontem tivemos um exemplo disso, no jogo da Dinamarca. Prioridade. O que vem primeiro? Futebol é absolutamente tudo para esses jogadores, para esses torcedores, para esses países, até que um jogador tem um mal súbito e cai lutando pela vida e pela morte dentro do campo. E aí o futebol para. E ninguém precisa obrigar ninguém a parar. Os jogadores param. A torcida para. A imprensa para. O mundo para. O futebol fica para depois. Em primeiro lugar, a vida desse jogador. Isso é prioridade. O futebol fica em segundo plano. Todos se mobilizam primeiro pela vida. É disso que nós estamos falando aqui, gente. Se nós colocarmos felicidade no primeiro plano,
Nunca teremos. Vida com Deus em primeiro lugar. E aí podemos estar certos que Deus, quem é o maior interessado na nossa felicidade, porque ninguém te ama tanto quanto Ele. Podemos estar certos que esse Deus nos fará feliz, que esse Deus se responsabilizará pessoalmente, se comprometerá com a nossa felicidade. A cruz é a prova disso. Podemos confiar em Deus. Ninguém é tão digno de confiança como Ele. A quem tenho eu no céu, senão a Ti? Diz o salmista. Senhor, Tu, para quem iremos? Diz Pedro, Tu tens as palavras de vida eterna. Não busque outra coisa para a tua felicidade em primeiro lugar. E não busque Deus também como um meio para a felicidade, porque isso é usar Deus. Não o busque para Ele te dar alguma coisa. Venha a Deus e caminhe com Deus de peito aberto. De peito aberto, dizendo para Ele, Senhor, o Senhor é suficiente. Senhor, minha prioridade é ser um servo Teu. Se a felicidade acontecer, ótimo. No nível que ela acontecer, ótimo. E se ela não acontecer, tudo bem. Eu espero, Senhor. Um dia o Senhor me dará ela. Na hora certa eu sei que eu terei. Mas mesmo que demore, Tua graça, Senhor, me basta. O Senhor é suficiente para mim. Faça isso e testemunhe uma ironia. Quanto menos preocupado você tiver com a sua própria felicidade e mais preocupado com caminhar com Deus e com o seu reino, mais feliz a gente vai ser. Não é pegadinha. Felicidade, prove você mesmo, ela é um subproduto. Ela é um derivado, ela é uma consequência. Se ela for uma obsessão desmedida, uma compulsão, eu quero ser cristão, eu quero, mas no fundo, na real, eu não abro mesmo mão de ser feliz. Não seremos felizes desse jeito. Felicidade tem a ver com as nossas escolhas. Mais uma questão para a gente. Não é algo que apenas acontece. O Salmo fala de uma felicidade vinculada com nossas decisões. Primeiro ele menciona uma perspectiva negativa. Algo que não devemos escolher. Bem-aventurado é aquele que não, diz o salmista, que não faz isso ou aquilo. Primeiro de tudo devemos cuidar com o que nós estamos fazendo de errado e com o tipo de alianças que estamos construindo, na companhia de quem estamos nos associando. Notem os verbos. Não anda no conselho dos ímpios. Parece falar de intelecto aqui. Não se detém no caminho dos pecadores. Parece ser comportamento aqui. Não se senta com os escarnecedores. Sentar, gente, na linguagem antiga, onde você se senta é onde você pertence. O Salmo está dizendo para a gente, se você se senta com determinadas pessoas, ali é o teu lugar. É com ele que tens tuas alianças. Quer ser feliz? Escolha bem o lugar onde você vai se assentar. Porque é ali que você pertence. Porque sempre pertencemos a alguém ou a alguma coisa. Já ouvimos isso do Bob Dylan. Everybody gotta serve somebody. Alguma coisa me tem nas mãos. Com quem eu ando? A quem eu escuto? Na roda de quem eu me sento? Em que cadeira eu coloco todo o meu peso? Toda a minha esperança? Quem são minhas alianças fundamentais? Quem está colocando a música para eu dançar? Que música eu estou ouvindo para viver? Sério, pastor? Preciso olhar para essas coisas. É o que o Salmo nos diz, gente. Felicidade está ligada às nossas escolhas. E começamos fazendo um inventário das companhias e das influências que temos na vida. Porque é possível estarmos conectados de alguma forma a Deus, irmos à igreja e tal, e ainda assim estarmos bem sentados no colo de alguém que não é o nosso Pai Celestial.
E esse colo é o nosso lugar. É nesse colo que eu pertenço. Por outro lado, o Salmo também nos lembra de uma escolha positiva, uma alternativa adequada para a gente. Bem-aventurado é aquele que se delicia na lei do Senhor. E nós já aprendemos, gente, que na linguagem dos Salmos e do Antigo Testamento, a lei do Senhor não é apenas as leis, é toda a palavra de Deus. A Torá é toda a mensagem de Deus. O salmista está falando em encontrar prazer, em meditar nessa mensagem dia e noite. Ele está falando de lei e de evangelho. Ele fala de lei como as orientações saudáveis para a nossa vida, como caminhos seguros para a gente andar, conselhos brilhantes para a nossa vida plena, para uma felicidade que não é apenas uma fase da vida, mas que dura por toda a vida e inclusive segue perdurando por toda a eternidade. Se deliciar na mensagem de Deus, que é também, principalmente até, conhecer o Evangelho, que fala do colo de Deus para a gente, do nosso Pai, que fala das raízes, do fluxo de água viva, perdão, graça, misericórdia, dons que flui em nossa vida diariamente, que fala de uma outra árvore. Uma árvore que não foi plantada na beira de um rio, mas fincada numa colina. A árvore, o madeiro, onde nosso Senhor Jesus Cristo deu a sua vida por nós, se sacrificando pelos nossos pecados e conquistando nossa salvação. Mensagem da palavra de Deus, do amor de Deus, a história mais bela e capaz de fazer uma pessoa feliz. A música que vale a pena estar nos nossos ouvidos dia e noite, diz o salmista. Escute essa música. Sou amado por Deus, sei o meu lugar, tenho alianças claras, sei qual é o caminho de vida para mim. E faço isso, e não me assusto se eu estiver triste. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que faz parte, de vez em quando, estar triste, experimentar agruras na vida, chorar inclusive com os que choram também. Mas é uma felicidade essencial, que é mais que isso, que é consolação para essas horas. Mesmo se passarmos por uma temporada aparentemente sem frutos, o fruto vai vir no devido tempo. Mas a folhagem não murcha. Há vida interior jorrando para fazer um reino inteiro, um bairro inteiro, um prédio inteiro cair na risada. Estamos ouvindo essa música da delícia da palavra de Deus. Podemos ouvi-la, cantá-la para a gente mesmo e cantar para as pessoas ao nosso redor. É essa a única música que pode nos fazer dançar de felicidade para sempre. Gente, podemos ser felizes. É possível. Não se prenda às circunstâncias. Não deixe a felicidade estar nas coisas exteriores. Não procure essa felicidade diretamente, compulsoriamente tampouco. Não corra atrás dela como obsessão. Ela é consequência de buscar outra coisa. O reino de Deus primeiro. Faça as escolhas certas. Diga não para as alianças e companhias equivocadas. E diga sim para a presença da palavra de Deus na nossa vida. Felicidade é possível. Há uma felicidade possível caminhando com Cristo nesta vida e para sempre. E se algum de vocês agora está bolado comigo, porque está passando por um momento difícil, porque não aguenta mais a pandemia, porque seja o que for, e não quer ter esta esperança de felicidade sendo reavivada, e não está gostando que eu digo que eu estou dizendo que a gente pode sim ser feliz, sermos pessoas essencialmente, consistentemente felizes, eu não vou pedir desculpa para vocês. Eu não vou me retratar uma linha. Jesus prometeu, eu vim para dar vida em abundância para vocês. Jesus disse, bem-aventurado. A Bíblia está cheia dessa frase. Você é meio pentecostal aqui, tá, Diego? Em tua homenagem. Venha e tome posse. Felicidade é possível.
Amém.